Muito bem, mais uma vez estamos aqui para a transmissão de uma aula de Direito Processual Penal hoje. E, como de costume, chamamos o nosso parceiro aqui, nosso doutor Gabriel, para a gente fazer esse bate-papo. Ele explicando, hoje ele vai dar sequência aqui nas questões de incidentes do processo penal e partir do artigo 125, que fala das medidas assecuratórias. Então já vou deixar a palavra com ele. Bom dia, Gabi, com você. Bom dia, André. Bom dia a todos que vão nos assistir. É um prazer, novamente, dar continuidade no assunto do direito processual penal e, particularmente, aprofundar as questões de processos incidentes. E na aula de hoje, como você bem alertou, André, nós vamos nos debruçar sobre as medidas assecuratórias que estão dispostas no capítulo 6 do CPP. Bom, a primeira coisa que nós precisamos conversar diz respeito à própria natureza jurídica dessas medidas. O que são medidas assecuratórias, como um verdadeiro gênero? Gente, medidas assecuratórias, também chamadas de medidas cautelares reais, ou medidas de indisponibilidade de bens e valores e recursos, nada mais são do que instrumentos através dos quais o Estado se vale, sempre por intermédio da chancela do Poder Judiciário, mas com alguns legitimados para provocar esse tipo de providência, no sentido de acautelar determinados bens, determinados recursos e valores para fins de ressarcimento à vítima, pagamento das custas processuais e também, principalmente, né, no caso do sequestro, que nós vamos analisar daqui a pouquinho, para garantir, né, um efeito genérico da condenação, que é o perdimento de bens, e a incorporação desses bens futuramente a algum fundo, alguma entidade, enfim, ao Estado, à União, etc. Bom, gente, então, as medidas cautelares reais, também chamadas de medidas assecuratórias, têm essa natureza jurídica de cautelaridade, de medida antecipatória. Né? Como toda medida cautelar, nós vamos futuramente estudar as medidas cautelares pessoais que estão dispostas a partir do artigo 282 do CPP. Toda medida cautelar depende do preenchimento de alguns requisitos. Né? No caso das medidas assecuratórias em geral, nós podemos até aproveitar, digamos, a estrutura geral das cautelares pessoais, né? Então, do artigo 282 do CPP. André, coloca no artigo 282 para a gente dar uma olhadinha. Ó, pode subir mais um pouquinho. Isso, ó. Então, o capítulo 1, disposições gerais. As medidas cautelares previstas neste título, que são, repita-se, as medidas cautelares de natureza pessoal, aqui nós temos prisão, nós temos as cautelares precedentes à prisão, etc. Fiança, liberdade provisória e tal. Então, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se aqui a pretensão do legislador foi a de criar uma verdadeira teoria geral das medidas cautelares. Né? Nós sabemos que no processo penal nós não temos um verdadeiro processo cautelar, mas nós temos tutela cautelar, né? Tutela que é feita de forma incidental. É por isso que também as medidas assecuratórias formam um procedimento incidente, que permanece em apenso ao processo principal ou ao inquérito policial. Né? Então, nós devemos observar no que for aplicável, no que for possível, as diretrizes do artigo 282. Ele diz o seguinte: então, quais são os critérios a serem observados para a aplicação de uma medida cautelar? E, no nosso caso, uma medida cautelar de natureza real. Por que real? Porque ela vai recair sobre bens, direitos, recursos, valores. 1. Necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2. A adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado. E depois as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. André, pode retornar ao artigo 125. Então, em resumo, pessoal, de acordo com a nossa doutrina, nós temos 3 requisitos básicos para a aplicação de uma medida cautelar. Né? Nós devemos observar a necessidade,
Ou seja, aquela medida ela é necessária, ela é indispensável para que haja um acautelamento, para que haja um tipo de resguardo, né, do interesse público, por exemplo. É necessário que exista uma adequação, ou seja, que aquela medida escolhida seja a mais adequada, a mais pertinente ao atingimento da finalidade proposta pelo agente, proposta pelo legitimado e proclamada pela lei. E é necessário a proporcionalidade em sentido estrito. O que é a proporcionalidade em sentido estrito? É um juízo de ponderação, de adequação. Ou seja, dentre aquelas medidas, em tese, cabíveis, qual é a que vai surtir o mesmo efeito com o menor risco, com a menor influência, por exemplo, na vida do investigado, do imputado, que vai lhe causar menos prejuízo, menos dissabor, mas mesmo assim igualmente útil para, para o alcance daquela finalidade proposta, né? Então, necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Mas falando ainda de requisitos, ainda de uma noção introdutória das medidas cautelares, nós vimos que elas são necessárias para algum tipo de cautela, para algum tipo de resguardo do interesse público. Né? Nós vimos que são medidas que recaem sobre bens, direitos e valores do investigado, do acusado, etc. Nós vimos também que nós podemos aproveitar em alguma medida aquelas noções gerais das cautelares de natureza pessoal, né? Por exemplo, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Mas, como toda medida cautelar, nós devemos ter ainda dois outros requisitos preenchidos. O primeiro deles, gente, é o chamado fumus boniuris, que no processo penal muitos preferem chamar de fumus comissi delicti. Por quê? Porque fumus boniuris quer dizer fumaça do bom direito em latim. E você deve concordar comigo, André, que não há bom direito na prática de um crime. Por quê? Porque o crime é a negação do direito. Então, não há fumus boniuris, fumaça do bom direito, na prática de uma infração penal. Por isso que alguns autores preferem chamar de fumus comissi delicti, ou seja, a fumaça, a aparência do cometimento de uma conduta criminosa, de uma infração penal. Então, prova mínima da existência de um crime. Fumus comissi delicti. Mas a noção aqui que a doutrina acaba tomando de empréstimo da teoria geral do processo também pode ser utilizada no sentido de fumus boniuris, que é um conjunto de indícios conducentes à prática, à ocorrência de uma infração penal. O outro requisito é o chamado periculum in mora. Periculum in mora. No âmbito das cautelares pessoais, alguns também chamam de periculum in mora, mas outros preferem chamá-la de periculum libertatis. O que é periculum libertatis? É o risco de o acusado, o imputado, o investigado solto, né, oferecer algum risco para o processo. Portanto, o periculum libertatis consubstancia motivação cautelar, garantia de aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência ou imprescindibilidade para a instrução criminal. Tudo isso são razões cautelares. No âmbito das medidas reais, é quase um consenso que a adoção, na verdade, não é periculum libertatis, porque nós não estamos lidando com a liberdade da pessoa, mas sim com os bens da pessoa. Portanto, o que deve ser preenchido, o pressuposto cautelar a ser satisfeito, é o periculum in mora, ou seja, é o risco de demora no provimento daquela cautela. Ou seja, a possibilidade, por exemplo, de o agente se desfazer de algum patrimônio, dilapidar o seu patrimônio, transferi-lo a título irrisório para um terceiro, para um laranja, remeter os seus bens para o exterior, dificultar a persecução penal, o rastreamento de bens através de técnicas de lavagem de dinheiro, por exemplo. Então, é necessário a demonstração do fumus comissi delicti, ou do fumus boniuris, então, de uma aparência de cometimento de infração penal, e ainda o periculum in mora, demonstrar a necessidade, a imprescindibilidade daquela medida naquele momento, sob pena de ineficácia do provimento futuro. Porque se nós formos esperar a sentença final para declarar o perdimento de algum bem, sem deixá-lo constrito, bloqueado, indisponível, vinculado ao processo, é possível que aquele bem não exista mais no momento da sentença condenatória, a partir do que estará autorizado a produção dos efeitos da sentença penal condenatória. Ok? Deu para entender até aqui, André, essa noção geral? Então, falamos um pouco do conceito, falamos um pouco
das características gerais das medidas assecuratórias, falamos dos requisitos a serem observados, de acordo com a visão geral da tutela cautelar, a partir das cautelares pessoais do artigo 282 do CPP. Falamos ainda da necessidade da observância do fumus comissi delicti ou fumus boniuris e do periculum in mora, como verdadeiros paradigmas de qualquer tutela cautelar. Também isso é aplicável, mutatis mutandis, no processo civil. Agora, pessoal, eu gostaria de falar com vocês a respeito das finalidades das medidas assecuratórias. Então, nós vimos que as medidas assecuratórias recaem sobre bens, direitos, valores e recursos, tornando-os indisponíveis, vinculando-os ao processo. E qual é a finalidade dessa constrição, desse bloqueio, em termos gerais? Pessoal, nós temos algumas finalidades proclamadas pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência. A primeira finalidade, e a mais óbvia, diz respeito a tornar certo, melhor dizendo, o perdimento desses bens. Por quê? Porque esses bens, no mais das vezes, têm origem ilícita. A gente vai ver que não é uma regra geral. Por exemplo, no caso do sequestro, é uma regra geral. Há necessidade de se observar a ilicitude veemente. Então, indícios veementes da prática de um crime. Mas a hipoteca legal não tem essa vinculação criminosa. Mas, em regra, garantir um efeito genérico da condenação. André, abre para a gente lá no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. Vai lá no artigo 92 do Código Penal. Então, o objetivo dessa medida cautelar é justamente garantir este efeito genérico da condenação, este efeito automático da condenação, que é impor o perdimento de alguns bens, tá, que tenham origem ilícita, que sejam produto ou proveito do crime. Lembrando que o produto é a consequência imediata da figura criminosa. Por exemplo, o camarada rouba um aparelho celular, esse é o produto do roubo. Agora, se ele pegar o celular, vender e comprar outra coisa, esta outra coisa que ele comprar será um verdadeiro proveito da figura criminosa. Então, é uma vantagem indireta da prática de uma infração penal. Diz o artigo 91, então, que são, né, efeitos genéricos e imediatos da condenação. 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado de terceiro de boa-fé. Sempre ressalvado o direito de lesado de terceiro de boa-fé. Esses não serão prejudicados. Então, a perda em favor da União. A linha B, do produto do crime, que é o que eu acabei de explicar, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito, também já foi explicado, auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, as medidas assecuratórias, no mais das vezes, têm por objetivo consolidar e dar efetividade a essa disposição do Código Penal, a este efeito da sentença penal condenatória, numa visão de meio e de fim, numa visão, André, de instrumentalidade. Né? O processo não é um instrumento para aplicação de uma pena, um instrumento necessário. As medidas cautelares, sejam elas reais ou pessoais, elas têm essa ideia de instrumentalidade ao quadrado. Por quê? Porque elas são verdadeiros instrumentos a serviço do instrumento que é o processo. Tá? Então, é um instrumento que tem por objetivo o quê? Garantir a eficácia e o provimento daquele processo, daquele procedimento principal, dito principal. É esse o objetivo. É a noção de instrumentalidade, ok? Então, é garantir esse efeito. Uma outra finalidade, pessoal, é garantir o ressarcimento de eventual terceiro ou lesado de boa-fé, a vítima do crime, por exemplo. Né? Então, também assegurando, André, sobe mais um pouquinho, por favor. Assegurando também um efeito genérico da condenação, disposto no artigo 91, inciso 1, que é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ora, se a pessoa está dilapidando o seu patrimônio durante o processo, é necessário uma medida cautelar, uma medida antecipatória, para impedir que isto aconteça e garantir que no final da condenação, no final do processo, aquela pessoa terá bens para fazer frente àquele dever, àquela obrigação de reparar o dano causado pela conduta ilícita. Tudo bem?
Uma outra finalidade das medidas assecuratórias é também garantir que o acusado, enfim, tenha patrimônio suficiente para pagar custas do processo, pagar as despesas geradas a partir da condução de um processo criminal, né? E qual é também, André, a justificativa da existência de medidas assecuratórias? É pelo seguinte: no processo civil, é também cabível medidas de natureza real, de natureza antecipatória, de bloqueio de bens, né? Isso no processo civil. Isso também é admitido no âmbito do direito tributário, por exemplo, com uma ação cautelar, é possível. Mas no âmbito do processo civil, é necessário que haja que essas medidas sejam antecedidas à propositura de uma ação civil. E quando nós estudamos ação civil ex delito, nós vimos que existe a ação civil, ação de conhecimento ex delito, e ação de execução ex delito. Ou seja, a pessoa pode optar por dois caminhos. O primeiro deles é, paralelamente à ação penal, propor uma ação civil contra o responsável, fazer toda a prova através de um processo de conhecimento, conseguir um título executivo judicial, que é uma sentença condenatória civil, e executá-la, paralelamente ao processo. Uma outra opção é a vítima aguardar o transcurso do processo penal e, na sentença penal condenatória, o juiz já pode, nos termos do artigo 387 do CPP, fixar um valor mínimo a título de reparação, seja dano material ou dano moral, lucro cessante, se tiver condições de fazer prova nos estreitos limites do processo penal. E a vítima pode pegar esta sentença penal condenatória, que também é um título executivo judicial, e executá-la imediatamente, ainda que passando por um incidente de liquidação de sentença para apurar eventual responsabilidade adicional. Mas aquele valor é incontroverso e poderá ser executado de pronto. Ora, se a vítima tentar caminhar, digamos assim, pelo primeiro caminho, o que acontece? Ela vai propor ação civil e pode, demonstrando a presença dos requisitos também cautelares, fumus boniuris, periculum in mora, pedir uma tutela de urgência para o juiz civil. E o juiz deferir essa medida. Agora, se a vítima, por exemplo, esperar o transcurso do processo penal, ela não poderá se valer das medidas cíveis de constrição patrimonial. Por quê? Porque ela não proporá uma ação na sequência, né? Então, o que acontece? A vítima fica meio que desguarnecida. Qual é a solução dada pela lei? Medidas assecuratórias no âmbito do processo penal, né? Então, essas medidas visam justamente compensar essa fragilidade da pessoa que vai aguardar a ação de execução ex delito. Por isso que também tem essa visão instrumental, repita-se, no caso, para garantir direito da vítima, direito de algum lesado. Tudo bem? Deu para entender até aqui, André? E quais são, pessoal? Na verdade, eu já falei, né, na aula de hoje, só de passagem, também falei um pouquinho na aula passada. Quais são as medidas assecuratórias ou medidas cautelares reais previstas no nosso Código de Processo Penal? São três, pessoal. Primeira delas, sequestro. Tá? Segunda, hipoteca legal. E a terceira, arresto. Claro que o sequestro, ele se desdobra em sequestro de bens imóveis e sequestro de bens móveis. Nós vamos começar falando do sequestro de bens imóveis. E na sequência, a partir do artigo 132, dos bens móveis. Na sequência, nós vamos falar da hipoteca legal e, por fim, do arresto. Lembrando que, além do arresto, nós temos uma outra medida uma medida adicional de cautela, que é o chamado arresto prévio ou preventivo, né? Que visa justamente resguardar a eficácia da hipoteca legal e, para alguns, também tem a utilidade de reforçar e garantir o cumprimento da medida cautelar de arresto, o arresto autônomo, assim chamado. Tudo bem? Então, sequestro, hipoteca legal e arresto. Ok? Vamos começar com o artigo 125 do CPP. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração penal, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Atenção. Aqui nós estamos preocupados, pessoal, com o proveito do crime.
tá? Com o proveito. Por quê? Porque se nós estivermos diante do produto do crime, a medida a ser tomada não é a de sequestro, tá? Mas é uma outra medida cautelar. Uma medida cautelar de natureza probatória. Tá? Uma medida, na verdade, de obtenção de prova, um meio de obtenção de prova, um meio ordinário de obtenção de prova, que é a chamada busca e apreensão. Está prevista lá no artigo, a partir do artigo 240 do CPP. Então, para um bem determinado que seja verdadeiro produto da prática ilícita, no nosso exemplo, o camarada roubou um aparelho celular. Este é o produto do crime. A polícia identifica essa relação criminosa, esse fato criminoso, e postula perante o Poder Judiciário qual medida? Vai pedir o sequestro? Não, por quê? Porque aquele é o próprio produto do crime. Sendo o produto do crime, a medida adequada é a busca e apreensão, e não o sequestro. Agora, se ele vendeu o telefone, comprou outras coisas, vendeu o carro, comprou outras coisas, tudo isso que ele comprou será verdadeiro provento da infração, proveito da figura ilícita. Logo, a medida processual cabível, cautelar antecipatória, para promover a indisponibilidade desses bens, desses recursos, é o sequestro. Então, se ele tiver adquirido bens imóveis, Então, vamos supor, ele vendeu alguns carros e adquiriu um imóvel. Esses carros eram produto de roubo, produto de receptação. Neste caso, haverá também a medida do sequestro, tá bom? Bens imóveis. Repetindo, então, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado. Aqui pode ser indiciado, pode ser acusado, pode ser um simples investigado, desde que exista prova, atenção, desde que exista um mínimo de elementos convergentes à origem ilícita dos bens, Então, dos proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Então, o sequestro pode atingir terceira pessoa, pode atingir outras pessoas, ainda que o agente tenha transferido, desde que haja demonstração da má-fé, da fraude, ou seja, que aquele bem ilícito foi transferido para um terceiro, justamente para burlar, para dificultar a ação das autoridades. Ok? Artigo 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Este é o estándar probatório anunciado pelo artigo 126 para a decretação do sequestro de bens imóveis. Então, é necessário a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. André, é necessário o mesmo nível de convicção, o mesmo grau de convencimento para, digamos assim, ser instaurado o inquérito policial? Na verdade, pessoal, é necessário mais prova do que simplesmente para instaurar um processo ou um inquérito policial. Então, indícios veementes não é prova plena, mas também não é uma prova frágil, não é uma prova puramente indiciária, sem ter uma consistência. Então, indícios veementes, no estándar probatório, seria mais ou menos o equivalente para o recebimento de uma denúncia. Então, para a decretação de uma medida cautelar, é necessário prova mínima a respeito da proveniência ilícita dos bens. Ok? Artigo 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Atenção. Aqui nós temos as hipóteses de legitimados para a postulação do sequestro, e depois o momento em que pode ocorrer o sequestro. Então, vamos repetir a leitura. Quem pode requerer ou determinar o sequestro? O sequestro de bens, pessoal, ele só é determinado pelo juiz. Só a autoridade judiciária tem competência para determinar esse tipo de providência cautelar. E o código, ele diz que o juiz de ofício pode determinar. Alguns entendem que, por força do princípio acusatório previsto na nossa Constituição Federal, nos termos do artigo 129, inciso 1, nos termos do artigo 3º, letra A, do CPP, que agora finalmente foi reconhecido constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente, nós temos que o nosso modelo ele é acusatório. Portanto, se é um modelo acusatório, o juiz não pode agir de ofício, o juiz não pode se substituir às partes, decretando, por exemplo, medidas cautelares. O juiz ele age de maneira provocada. Com qual finalidade? Para preservar a sua imparcialidade, que é o princípio supremo do processo penal. Então, mas
a literalidade da lei é esta, né? Alguns entendem que esse dispositivo não foi recepcionado pela nossa Constituição e ele também é incompatível com o modelo acusatório cuja ideia foi introduzida de maneira explícita no nosso Código de Processo Penal por força do pacote anticrime. Então, a leitura básica na redação original do Código é o juiz de ofício. Né? Aí, quais são os outros legitimados? A requerimento do Ministério Público ou do ofendido. Então, o MP pode requerer, o ofendido tem condições de requerer. Lembra? O ofendido que está aguardando o transcurso do processo penal, a prolação de uma sentença, para depois executar esse título no âmbito civil, lá nos termos do artigo 515 do CPC, que a sentença penal condenatória também é um título executivo judicial. O que acontece? A pessoa pode, sim, falar, ó, seu juiz, eu estou percebendo que possivelmente esse bem aí é ilícito e ele vai ser desvirtuado, possivelmente. Né? É necessária uma medida antecipatória. Então, o ofendido pode postular perante o juiz essa medida. Ou mediante representação da autoridade policial, representação do delegado de polícia. Tá? Neste caso, o juiz poderá ordenar o sequestro. Atenção, em qual fase do procedimento? Em qual fase da persecução penal? Em qualquer fase do processo. Ou ainda antes de oferecimento, de oferecida a denúncia ou queixa. Então, repetindo, quais são os legitimados? O juiz de ofício, a requerimento do MP, do ofendido, mediante representação da autoridade policial, e ainda em qualquer fase do processo, seja do inquérito policial, seja do processo penal, desde que haja a demonstração de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens. Mas além do Código de Processo Penal, André, eu preciso lhes avisar que a lei que regulamenta as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, também foi modificada a fim de introduzir a legitimação das CPIs para apresentar ao Poder Judiciário um requerimento de sequestro de bens. Portanto, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que vão investigar fato determinado por um período específico de tempo, elas podem, a partir do material colhido, apurado, postular perante o Poder Judiciário a adoção da medida de sequestro. Então, também as CPIs têm essa prerrogativa, acrescentando ao CPP. Tudo bem? Artigo 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Né? Então, vamos lá. Uma vez realizado o sequestro, André, o juiz ordena a sua inscrição no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque esta anotação servirá para dar publicidade à decisão. Então, eficácia erga omnes. Ninguém poderá arguir desconhecimento daquela medida cautelar, da existência dela. Mas, além disso, essa medida de inscrição no cartório evita e impede que o indiciado, o investigado, o acusado, enfim, promova a alienação, a transferência desses bens. Deem garantia, por exemplo. Tente qualquer tipo de transferência daquele patrimônio. Então, torna este bem indisponível. Realização do sequestro e inscrição na matrícula. Então, vai aparecer lá na matrícula. Sequestro, medida cautelar, proferida nos autos, tal, decisão tal, tornando indisponível este bem para alienação, dação em pagamento, etc. Tudo bem? O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargo de terceiro. Vamos lá. O sequestro, sendo uma medida cautelar e sendo um procedimento incidental, ele vai permanecer em apenso. Ele não vai transcorrer no processo principal, no inquérito. Então, ele vai correr em separado. E qual é, ou melhor dizendo, qual é a medida processual, a defesa, né, no caso da adoção de um sequestro? Então, ele vai ser autuado em apartado e o meio de defesa, gente, é chamado de embargos. Embargo de terceiro. Nós vamos ver que existem três espécies de embargos, né, de defesa. Existe aqueles embargos oferecidos pelo próprio acusado, né, e aí a fundamentação é vinculada. Existe também os embargos oferecidos por um terceiro de boa-fé, né, e a fundamentação também é vinculada. Né?
E nós temos, pessoal, uma terceira hipótese, que é a chamada, que é o chamado, os chamados embargos oferecidos por aquele que não tem relação com o processo em si, com aquele bem, com aquela controvérsia que se instaurou, mas ele é afetado em seu patrimônio. É o exemplo do cônjuge meeiro. Né? Então, há dúvidas de que um apartamento tem origem ilícita, só que esse apartamento, essa pessoa, ela é proprietária do apartamento, mas existe o cônjuge meeiro. Né? Então, tem os direitos de meação do cônjuge. O cônjuge tem alguma relação ilícita com o imóvel? Tem alguma relação ilícita com o fato em si? Resposta, não. Então, ele também pode se valer de uma medida de embargo de terceiro, este sim, embargo de terceiro, né? E nós vamos adotar, e aqui há uma controvérsia a respeito do procedimento, André. Alguns entendem que o procedimento que nós vamos adotar para os embargos é o mesmo no que for aplicável ao procedimento especial de embargo de terceiro previstos lá no CPC, lá no Código de Processo Civil. Né? Outros entendem que não tem um rito específico, né? Que vai seguir na forma de uma simples petição. Né? Então, há uma controvérsia a respeito de como que a gente vai prosseguir com o rito desses embargos. Né? Então, nós temos 3 espécies de embargos. O embargos de um terceiro que não tem nada a ver com o fato, exemplo, cônjuge meeiro, os embargos oferecidos por um terceiro de boa-fé e os embargos oferecidos pelo réu, pelo imputado, pelo investigado, indiciado. Então, forma de defesa no âmbito do sequestro, embargos de terceiro. Vamos lá, artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado. 1. Pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Então, vamos lá. Primeira hipótese, o acusado. Né? O acusado, ele deve alegar que os bens objeto de sequestro não foram adquiridos com os proventos da infração, com os recursos utilizados para a prática ilícita. Né? Então, é a desvinculação daquele bem. Né? Nós não comentamos isso porque eu prefiro deixar, André, para a gente comentar essa questão no âmbito das cautelares pessoais, que é toda a parte principiológica. Então, os princípios norteadores das medidas cautelares, princípio da excepcionalidade, princípio da proporcionalidade, da provisionalidade, provisoriedade, presunção de inocência, princípio da tipicidade, tudo isso a gente vai comentar depois. E esses princípios também são aplicados às medidas cautelares reais, ou medidas assecuratórias. Por quê? Porque nós podemos entender que existe no âmbito do CPP, sobretudo depois do pacote de crime, um verdadeiro regramento das tutelas cautelares, sejam elas pessoais ou reais. Então, esses princípios, essas coisas mais de introdução, eu vou deixar para a gente discutir no âmbito das cautelares pessoais. Mas existe um princípio, existe um requisito muito interessante, que ele é aplicado especificamente às cautelares reais, né? Que é a chamada referibilidade. Né? Essa noção, esse conceito é muito bem trabalhado pelo professor Gustavo Badaró. Então, é necessário, no âmbito das cautelares, apontar a referibilidade daquele bem. O que é a referibilidade? É a vinculação daquele bem com um fato ilícito. E também implica reconhecer que a medida de sequestro, né, tomada num procedimento específico, ela só vai poder atingir bens de proveniência ilícita ou de provável proveniência ilícita que estejam relacionadas com aquele procedimento. Então, se o camarada tem um patrimônio ilícito de 800 mil, mas o valor do patrimônio, o valor do dano expresso num procedimento em questão, em que se está discutindo a adoção ou não de um sequestro, é de 500 mil, né? O que diz a referibilidade, esse critério, esse verdadeiro princípio? Quer dizer que o juiz poderá determinar a indisponibilidade, a afetação dos bens, tão somente correspondentes aos 500 mil reais. Ah, mas ele tem 800 mil de patrimônio em tese ilícito. Tá, mas esses outros 300 mil que sejam adotadas as medidas cabíveis, por exemplo, o sequestro, em outros processos, mas não neste. Então, referibilidade.
uma relação de assessoridade, né, de vinculação, de afetação do processo principal com o dano, com o prejuízo e com o bem ilícito em que se está discutindo nesta outra relação. Tudo bem? Então, referibilidade. Portanto, o fundamento pelo qual o acusado se vale dos embargos, André, é justamente a questão de que eles não são ilícitos. Então, fundamentação vinculada. 2, pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de ter os adquiridos de boa-fé. Também fundamentação vinculada. Então, qual é o argumento do terceiro de boa-fé? Que ele recebeu a título oneroso, e não basta uma contraprestação irrisória, porque isso daí é fraude, então é necessário que ele tenha recebido o bem a título oneroso, pagou de acordo com o valor de mercado, por exemplo, um bem imóvel, um apartamento, uma casa, etc., né? Sob o fundamento de ter os adquirido de boa fé, ou seja, ele não sabia que aquele bem era ilícito. É imprescindível que ele não saiba que o bem seja ilícito. E adquiriu a título oneroso. E a título gratuito, é possível, Gabriel? Resposta, não. E a título oneroso, mas mediante contraprestação irrisória, conforme eu já adiantei? Também não. Tá? E, claro, a hipótese prevista no artigo 129, que a gente já comentou, que são os embargos de terceiro, que é aquela pessoa que não tem nenhuma relação com o fato, né? Que é o exemplo mais comum do cônjuge meio. Tudo bem? A gente vai ver depois, André, que, na verdade, os embargos, eles são a apreciação dos embargos acontece no final do processo. Então, o acusado alega aqui, e o juiz vai decidir lá na frente, em caso de condenação, porque uma das hipóteses de levantamento do sequestro é a absolvição. Então, em caso de condenação, o juiz vai analisar no final do processo, ao final do processo, se aqueles argumentos são procedentes ou não. Os argumentos veiculados nos embargos. Da mesma forma, no caso do terceiro de boa-fé. No caso de terceiro de boa-fé, o juiz vai analisar a procedência, ou seja, se ele adquiriu a título oneroso ou não, se ele era realmente de boa-fé, ao final do processo. Com a diferença que o terceiro de boa-fé pode, André, substituir a constrição daquele bem por uma garantia, por exemplo, por um seguro-fiança. E o juiz, então, concede a liberação daquele bem em troca do oferecimento de uma nova garantia, caso haja a improcedência ulterior dos embargos. Tá? E aí, com isso, o que acontece? O terceiro de boa-fé consegue antecipar, né, esse tipo de situação. Mas os embargos serão analisados depois do final da ação, lá no momento da sentença. Tudo bem? Já no caso dos embargos de terceiro, o exemplo do cônjuge meio, o que acontece? O juiz ele vai analisar antecipadamente, não ao final. O juiz analisa de pronto. Se aquela pessoa não tem relação nenhuma com o imóvel, não tem relação nenhuma. Quer dizer, não tem relação nenhuma com o imóvel, não, né? Se ela não tem relação com a parte ilícita, com a controvérsia que se instaurou sobre o imóvel, e também se essa pessoa, André, ela não tem vinculação com o fato. O juiz analisa de pronto. Tudo bem? Ok? André, tá dando o teu horário já? Quer parar por aqui? A gente continua na próxima aula? Pode continuar, Gabi. Eu marquei para amanhã a outra. Ah, legal. Tá, show. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Parágrafo único, que é o que eu acabei de dizer. Não poderá ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Então, antes da sentença ser definitiva. E outra coisa, é necessário que seja uma sentença condenatória, porque a gente já vai ver as hipóteses no artigo 131 em que o sequestro será levantado. Tudo bem? Então, características gerais. É o meio de defesa, os embargos são meios de defesa. Eles podem ser opostos pelo terceiro, por um terceiro de boa-fé e também pelo acusado. No âmbito do terceiro de boa-fé e do acusado, a fundamentação é vinculada. No âmbito do terceiro que foi atingido por essa medida, a fundamentação não é vinculada. Ele pode simplesmente alegar que não tem relação com o fato e, claro, que comprovar essa circunstância. Os sequestros também, há uma controvérsia a respeito do procedimento. Alguns entendem que nós vamos nos socorrer do CPC, do procedimento especial ali disposto, e os sequestros também, eles serão apreciados ao final do processo, quando passarem julgado a sentença
condenatória. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Artigo 131. O sequestro será levantado, inciso 1, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que for concluída a diligência. Então, no caso de sequestro deferido ou implementado antes do oferecimento da ação penal, como a gente necessariamente vai ter de apontar a veemência, né, dos indícios de proveniência ilícita, então, neste caso, André, o standard probatório é muito equivalente àquele próprio para o oferecimento da denúncia. A justa causa para a propositura de uma ação penal. Né? Então, havendo a conclusão da diligência na fase de inquérito, por exemplo, na fase investigativa, na primeira etapa da persecução penal, depois de concluída essa medida, há necessidade de propositura da ação no prazo de 60 dias, sob pena de levantamento ou de cancelamento, por assim dizer, do sequestro. Ok? 2. Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegura a aplicação do disposto, aí aqui ele faz referência à antiga parte geral do Código Penal. No nosso caso, nós vamos ler artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. Então, se o terceiro, de boa-fé, prestar caução, também haverá o levantamento do sequestro em relação àquele bem imóvel. 3. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. Tá? Então, se for julgada extinta a punibilidade, por qualquer motivo, por exemplo, por prescrição da pretensão punitiva, atenção, hein? Por algum outro tipo de perempção, etc., né? Neste caso, decadência, neste caso, nós vamos ter que o sequestro será levantado a partir da definitividade da decisão declaratória extintiva da punibilidade. Tá? E também no caso de absolvição do réu. Né? Então, se o réu for absolvido, tá? Por qualquer fundamento, neste caso também servirá para o levantamento do sequestro. Né? Lembrando, André, que há uma outra hipótese de levantamento do sequestro, qual seja a procedência dos embargos. Então, se os embargos forem procedentes, qual é a consequência? O sequestro será levantado. Né? Claro que, pensando numa sentença condenatória, é necessária uma motivação robusta para que haja esse levantamento, porque já houve a comprovação da responsabilidade penal. O que precisa ser analisado agora é se aqueles bens estão relacionados com o crime ou não. Né? Mas também a procedência dos embargos serve como uma medida de levantamento do sequestro, embora não esteja listada no artigo 131. Ok? Deu para entender até aqui, André? E claro que, havendo o levantamento do sequestro, essa medida será registrada na matrícula do imóvel. Então, aquele gravame será levantado posteriormente. Ok? Existe, André, só para comentar com vocês, uma outra medida de sequestro, chamado de sequestro inominado, sequestro subsidiário, que é previsto num decreto-lei muito antigo, tá? Que tem algumas diferenças em relação ao sequestro que a gente conhece aqui no âmbito do CPP. É um decreto-lei lá da década de 40, salvo engano, que trata da execução de dívidas da Fazenda Pública. E lá há uma medida cautelar chamada de sequestro. Né? E esta medida cautelar de sequestro, diferentemente daquela que nós estamos estudando agora no CPP, essa medida não depende da ilicitude dos bens. Então, ela pode recair sobre bens lícitos do devedor, de um devedor da Fazenda Pública, mas que esteja envolvido em algum crime contra a administração pública, claro. Né? Então, é uma dívida com o ente público, mas gerada a partir da prática de algum crime contra a administração. Tá? Então, ela pode recair sobre bens lícitos do devedor, lícitos do acusado. Ok? E também, André, ela tem algumas particularidades no procedimento, algumas particularidades também no prazo para a implementação da ação, né? E é enfim, um procedimento acessório. Alguns sustentam que, por força do Código de Processo Penal, dessa nova sistemática, este procedimento foi abrogado,
mas o STJ já tem entendimento pacificado de que, sendo um procedimento especial, ele prevalece sobre a norma geral e, portanto, encontra-se plenamente em vigor. Então, nós vamos aplicar, no caso de crimes cometidos contra a fazenda pública, para que haja o ressarcimento do dano provocado pelo crime, é possível o manejo do sequestro nos termos desse decreto-lei. Eu não lembro agora o número do decreto-lei, mas depois eu passo para você, você coloca ali na legenda. Ok? Bem? Então, aqui nós falamos do sequestro de bens imóveis. Agora, a partir do artigo 132, nós vamos falar do sequestro dos bens móveis, André. E a sistemática é a mesma. Os pressupostos são os mesmos, as condições são as mesmas, né? Claro que com uma diferença ou outra, mas, sobretudo, no fato de que nós estamos tratando de bens móveis, né? Por exemplo, um carro, uma moto, um jet ski, enfim, algum tipo de aeronave, que apesar de a lei civil equiparar embarcação, etc., equiparar esses bens móveis por natureza a bens imóveis, né, por ficção jurídica, mas eles também são passíveis de sequestro. Sequestro nos termos do artigo 132. Né? Então, proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste Código. Volta lá no artigo 126, André. Então, o que diz? Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens. Nós vamos aproveitar este pressuposto cautelar de decretação. E aquele anúncio que eu fiz no começo, André, tratando das medidas, tratando da medida de sequestro de bens imóveis, né? Ou seja, de que isto deve ser observado no caso de proveito do crime, não do produto do crime. Por quê? Porque no âmbito do sequestro de bem móvel, se nós estivermos diante dos pressupostos para uma busca e apreensão, né? Ou seja, se for o produto do crime, o produto direto da infração penal, nós vamos nos socorrer da busca e apreensão, e não do sequestro, mais particularmente do sequestro de bens móveis. Volta lá no 132. É isso que diz o artigo 132. Então, proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126, leia-se pressuposto cautelar, indícios veementes da proveniência ilícita, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro, que é a busca e apreensão. Ok? 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Então, aqui nós estamos tratando, pessoal, da avaliação e da venda em leilão público, em asta pública, desses bens, para a reversão do produto da venda, do produto daquele incidente, aos cofres públicos. Né? André, vai lá no Código Penal, abre lá no artigo 91. Ó, Código Penal. Vamos lá, parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens, então, artigo 91, inciso 2, parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, que estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Aqui é uma hipótese de confisco, de perdimento de bens, chamada de por equiparação ou por extensão. Então, os bens serão, bens lícitos a princípio, serão afetados, por quê? Porque os bens que constituem proveito ou produto do crime não foram encontrados ou estão localizados no exterior. Logo, a nossa lei penal, por força da Lei 12.694 de 2012, que inclusive instituiu o juízo colegiado para apreciar condutas atinentes às organizações criminosas, juízo colegiado já em primeiro grau. Então, bens equivalentes, por equiparação, àqueles bens ilícitos. Tudo bem? Já o parágrafo 2º diz assim: na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado
para posterior decretação de perda. Então, também em relação a esses bens, por equiparação, são cabíveis as medidas assecuratórias previstas na lei, notadamente o sequestro de bens que nós estamos estudando agora. Tudo bem? Volta lá para o CPP, André. Vamos lá. Então, transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício, ou a requerimento do interessado, por exemplo, da vítima ou do MP, determinará a avaliação, então é feita uma avaliação prévia do bem, né? Muitas vezes é necessário a nomeação de um perito para fazer esse tipo de avaliação, e depois a venda dos bens em leilão público, em asta pública, cujo perdimento tenha sido decretado. Então, o juiz decreta o perdimento na sentença, a sentença transita em julgado, não cabe mais discussão, o juiz determina a avaliação e depois o leilão público. Né? Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos no que não couber ao terceiro ou ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Então, sempre os direitos do lesado ou de terceiro de boa-fé serão preservados. Então, o que não couber a essas pessoas vai ser destinado aos cofres públicos. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Então, se tiver uma previsão diversa em lei especial, né, os valores serão destinados a outros fundos, a outras personalidades. Né? Muitas vezes, entidades que não têm personalidade jurídica, né? Mas são administrados por outros órgãos. Entretanto, se não tiver um fundo especial, vai ser destinado ao Fundo Penitenciário Nacional. Né? E essa é a redação dada pela Lei Anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Por exemplo, na Lei de Drogas, André, os bens apreendidos e depois leiloados, o valor que for apurado dessa venda será revertido ao FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas. E o FUNAD, ele é administrado pela SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas. Ok? Artigo 133, letra A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização do bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Aqui uma novidade introduzida pelo pacote de crime. Então, o juiz pode autorizar, constatado o interesse público, atenção, não é tão somente o interesse da administração, o interesse do órgão de segurança pública. É necessário o interesse público primário. E claro que, no mais das vezes, haverá também o interesse da administração, o interesse daquele órgão. Então, o juiz poderá autorizar, verificado o interesse público, a utilização do bem sequestrado, medida assecuratória, apreendido, medida de busca e apreensão, que a gente vai estudar lá no tema das provas em espécie, a partir do artigo 240. Ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, todos os órgãos de segurança pública. E aqui ele também dá exemplos, né? Então, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, que não pertencem, né, aos órgãos de segurança pública, mas são entidades assim, de apoio nessa linha. Então, sistema prisional, sistema socioeducativo, Força Nacional de Segurança Pública, Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Então, esses órgãos vão se utilizar provisoriamente desses bens apreendidos ou sujeitos a qualquer medida assecuratória. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública, participante das ações de investigação ou repressão da infração penal, que ensejou a constrição do bem, terá prioridade na sua utilização. Então, o órgão de segurança pública que participou da investigação ou da repressão da infração penal, que culminou na constrição daquele bem, terá prioridade na sua utilização. Por exemplo, a Polícia Civil está investigando o tráfico de drogas, consegue lá a medida de sequestro de um bem e pede que o juiz autorize a utilização de um veículo. É o que aconteceu agora com o caso do André do Rep, né, André? Você acompanhou, né? Que eles utilizaram lá o avião do André do Rep, depois teve uma reviravolta no STJ,
e aí houve né, uma questão processual ali, de nulidade, e depois houve a determinação de restituição daquele bem, né? Então, a polícia, que estava provisoriamente utilizando aquele helicóptero, teve de abandoná-lo, ou seja, de restituí-lo a quem de direito, né? Então, é possível que o órgão encarregado da apuração daquele fato esteja na posse provisória, esteja se utilizando daquele bem. Tudo bem? Parágrafo segundo. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Então, se não houver uma prioridade dos órgãos que atuaram diretamente na apreensão, na custódia daquele bem, outros órgãos públicos, desde que observado o interesse público, também poderão fazer uso daquele objeto, daquele veículo. Ok? Parágrafo terceiro. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados do seu responsável. Então, veículo, embarcação, aeronave, o juiz determina, por exemplo, ao Detran, por exemplo, ao órgão competente para o registro de embarcações, né? No caso também de aeronaves, ele determina a expedição de um certificado provisório de registro e licenciamento em nome do órgão público beneficiário, e este órgão público, por evidente, não vai ter de pagar custas, multas, encargos, tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização. Todas essas despesas deverão ser cobradas do seu responsável. Então, o Estado vai se voltar contra o antigo proprietário, o possuidor do bem, etc., de acordo com as normas administrativas e tributárias pertinentes. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Então, se houver o trânsito em julgado daquela medida, aquela posse provisória, aquela transferência provisória, converter-se-á em uma verdadeira propriedade. Então, o registro definitivo em nome daquele órgão público, que estava se utilizando provisoriamente do bem, da embarcação, do veículo, etc. Maravilha? Lembrando, uma particularidade, no âmbito do sequestro, André, de bens móveis, se houver um órgão de registro, por exemplo, veículos automotores, o Detran, o juiz comunica o Detran para fins de inscrição no registro daquele veículo, tá? Para torná-lo indisponível, por exemplo, e dar publicidade e efeitos erga omnes. Se não houver um órgão de registro, evidentemente que o juiz não poderá adotar esse tipo de cautela, né? No mais das vezes, André, é necessário ou é recomendável que o juiz nomeie um depositário desse bem. Então, o juiz determina que esse bem seja arrecadado, né, e colocado sob a custódia do Estado perante alguém especializado, alguma empresa que possa cuidar desse bem. E claro que a gente já vai ver depois, né, no âmbito da alienação antecipada, a possibilidade de remuneração para quem cuidar desse objeto até o momento de ser, digamos assim, alienado, seja definitivamente ou provisoriamente, né? Então, é necessário que, muitas vezes, que haja a nomeação de um depositário, porque se é um bem móvel, ele é facilmente transmitido, né? Ainda que seja passível de regularização perante um órgão de controle, por exemplo, o Detran, por exemplo, a Marinha, a Aeronáutica, no caso, é possível que haja a transferência da propriedade, e a gente sabe isso pelo direito civil, que a transferência de um bem imóvel, de um bem imóvel, dá-se pela simples tradição, pela entrega da coisa, ainda que providência ulterior de registro seja necessária, né? Mas para fins civis, a transferência é simplesmente com a entrega. Então, para evitar essa facilidade de transmissão,
de dilapidação patrimonial a necessidade de nomeação de um depositário e a apreensão desse bem. Ok? André, vamos deixar para falar da hipoteca legal, do arresto na próxima aula? A gente dá continuidade? A gente já está com mais de 1 hora de aula aí. Beleza. A gente termina esse assunto das medidas assecuratórias. Tem mais algumas coisinhas interessantes para falar de hipoteca, de arresto. E depois a gente já vai avançar para alguns incidentes probatórios. E terminando os incidentes probatórios, por exemplo, incidente de falsidade documental, incidente de insanidade mental, nós vamos concluir o tema das questões e processos incidentes e poderemos avançar para a teoria geral da prova no processo penal. Se você não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma indagação ou ponderação, podemos encerrar por hoje. É isso aí. Estamos fechando aí. Mais uma aulinha, né? Desse tema até vasto, né, Gabi? Sim. Bastante informação. Infelizmente, é um tema que não é tão cobrado no exame da OAB, mas cobrado bastante nos concursos públicos aí, de perito, de delegado, investigador, do qual será muito importante para minha pessoa. Tá bom. Né? Isso aí. Vamos Então, fechar maravilha. a gravação aqui. Um abraço, pessoal.